gente começa a entrar na área educacional, a gente se depara com um grande desafio, que é ensinar esses jovens, né? O que significa esse conceito de ensinar? Ele está muito relacionado, antigamente, ao conteúdo que a gente passava e transmitia para esses nossos alunos. Hoje em dia, né, e hoje em dia também já faz um tempinho, esse conceito mudou. A gente não tem que só passar um conteúdo para esse aluno. A gente tem que dar capacidade com que ele execute coisas, com que ele resolva problemas, com que ele tenha uma atitude frente aos problemas que ele vai ter na profissão dele, né? Quando a gente começa a falar desse jeito, a gente está falando sobre a metodologia para formação em competências. Então, competência é um conceito mais amplo, onde envolve o conhecimento, é o saber, né? As habilidades, que é o saber fazer, né? E as atitudes, que é o saber ser. Então, é algo muito mais amplo. A gente precisa formar essa juventude, essa garotada, dando uma capacidade maior de atuação no mercado. É muito comum a gente ouvir de empresas, por exemplo, o tipo de reclamação. Nossa, esse aluno ou esse funcionário que a gente contratou, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não tem uma atitude positiva em relação à empresa ou em relação aos colegas. Então, quando a gente começa a falar na competência, na formação, através de competências, a gente fala de uma formação mais ampla para esses nossos alunos. Eu gosto muito de exemplificar o caso da bicicleta. Então imagina que a gente vai dar uma aula para ensinar aí um aluno, né, os nossos alunos a andar de bicicleta. Então o professor prepara o seu material, os seus conteúdos, apresenta lá o PowerPoint dele e começa lá a aula falando o que é uma bicicleta, o conceito da bicicleta, que ela tem duas rodas, tem o pedal. Aí começa a explicar as características técnicas. Então tem o quadro da bicicleta, pode ser desse material, pode ser do outro, né? E naquele momento o aluno está assistindo aquela aula de maneira passiva. Legal, tá, estou aprendendo. Existe o pedal, existe a correia e toda aquela parte técnica. Aí o professor continua a sua aula e ele começa a mostrar pessoas andando de bicicleta. Então é assim que se anda de bicicleta. Você sobe em cima aí da bicicleta, segura no guidão e, enfim, vai pedalando e tal. Legal. Então todo mundo está lá, o professor abre para as perguntas, os alunos perguntam, professor, não entendi essa parte, legal. Aí depois no final da aula o professor pega e coloca uma bicicleta na mão de cada aluno e fala, agora andem. O que todo mundo acha que vai acontecer? Esse aluno ele vai cair, ele não aprendeu. Não é que ele não aprendeu o conteúdo. Se você fizer uma pergunta teórica para ele sobre a bicicleta, ótimo, perfeito. Se ele prestou bem atenção na aula, ele vai conseguir responder. Mas ele não tem a competência para andar de bicicleta. Então, o processo pedagógico que o professor adotou para esse tipo de competência, que é a capacidade de andar de bicicleta, ele não aplicou uma metodologia adequada. Sim, pode ter o referencial teórico, porque faz parte da competência, o conhecimento. Mas aí faltou mais duas outras partes para compor essa competência, que é a habilidade. E a habilidade a gente coloca quando a gente põe aquele aluno à prova, no hands-on, aplicando, utilizando, tendo contato com aquela ferramenta, no caso a bicicleta. Ele tem que tocar a bicicleta, ele tem que subir na bicicleta, ainda com os olhos do professor, ensinando, dando aquela aula prática que a gente diz, né? E por último, tem a questão da atitude. Também faz parte de andar de bicicleta um conjunto de atitudes em relação a isso. Bom, eu posso pegar a bicicleta e atropelar alguém? Eu posso jogar a bicicleta depois que eu ando? Então, você formar um aluno por competências significa colocar grandes objetivos de aprendizagem que envolvam o conhecimento, a habilidade e a atitude em relação àquele determinado conteúdo antigo lá que a gente trabalhava, né? Quando a gente começa a fazer isso, a gente dá uma capacidade maior de atuação desse aluno no mercado de trabalho. E aí, a gente também pode olhar para as competências, olhando um pouco sobre a questão mais das habilidades, né, que vem do inglês aí, os hard skills e soft skills. O que significa isso, né? Os hard skills, eles são geralmente relacionados
habilidades mais técnicas. Então, o meu aluno sabe programar muito bem, ele sabe resolver aquele problema, aquela conta, aquela fórmula, ele sabe aplicar aquilo ali, aquele conceito de física, legal. Mas tem os soft skills. Além de tudo isso, ele tem que saber conversar, transmitir, ler, interpretar, analisar criticamente e ter postura. Quando a gente parte de uma educação pautada em conteúdos, que eu só vou lá, né, a gente usa um termo aí, vou vomitar aquele monte de conteúdos, ele acaba sendo algo que, hoje em dia, ainda mais para esse jovem que está sempre conectado, que está sempre tendo acesso aos conteúdos por aí, né, para ele não faz muito sentido aquela aula. Agora, do outro lado, quando a gente parte para a formação de competências, onde o professor, o tutor, aquele que está junto, ele não vai só passar o conteúdo. O conteúdo tem na palma da mão, né? Mas ele vai passar também a questão da atitude e da habilidade. E ele vai ser aquele grande ajudante nesse processo de aprendizado. Isso muda a forma como a gente faz educação. Quando a gente parte para a formação por competências, a gente procura também associar metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque a gente quer que o aluno saia da passividade dele, só um recebedor de conteúdos, para que seja um agente do seu processo transformador. Então, para ele ter uma competência, ele vai ter que exercitar as habilidades e as atitudes, além, claro, do conhecimento. E nesse momento, existe uma dificuldade se a gente utilizar a mesma metodologia que a gente utilizava. Então, um grande problema ainda que as escolas elas têm feito essa mudança de paradigma é conscientizar a equipe docente, os professores, os tutores, para que tem que mudar, tem que mexer nesse processo, para que sim, você consiga efetivamente dar uma competência para aquele aluno, para aquele estudante. Então, esse é o grande desafio hoje que a gente tem, né? A gente precisa competir com as outras distrações, né, que existem ao redor. Hoje em dia as pessoas estão conectadas, está aí a internet, está aí, enfim, o streaming. Então, para você assistir um vídeo, você não precisa esperar passar na TV, você acessa do seu celular e você assiste. Então tem uma série de distrações. Bom, como é que a gente compete, como é que o professor compete com isso? Primeiro, preparando uma aula que seja diferente, uma aula que envolva o aluno, uma aula que dê significado ao aprendizado daquele aluno. Eu gosto muito de colocar para a minha equipe de professores, eu sou coordenador, eu costumo colocar isso, falo assim, olha, a sua aula tem que ser um espetáculo. Ah, mas a gente tem que agradar o aluno? Claro que a gente tem que agradar o aluno, porque é nesse momento que a gente vai criar uma empatia com ele e vai fazer com que ele queira aprender aquele conteúdo. Existe esse processo. Muitas vezes é fácil a gente repetir uma receita que a gente usava o ano passado, usava o ano retrasado. Mas cada ano é um novo aluno. E cada ano, esse novo aluno, ele vem com uma bagagem de formação. Então a gente precisa se adaptar, né? A mesma coisa que a gente pede para que os nossos alunos se adaptem quando estiverem no mercado de trabalho, nós como profissionais também temos que realizar essa adaptação todos os anos, todos os dias da nossa profissão. Há várias formas de uma instituição de ensino implementar esse tipo de currículo, né? O primeiro, claro, é o planejamento. Você precisa, os gestores, eles precisam entender o que significa formar por competências. Não é só escrever lá num projeto pedagógico a palavra ou a frase. A gente precisa escrever e precisa avaliar. E aí vem um outro ponto que eu vejo hoje no Brasil, poucas escolas, poucas instituições fazendo isso efetivo, né? Eu preciso avaliar aquela competência. Como que eu vou fazer a avaliação? Com uma prova tradicional que cobra um conteúdo? Isso não avalia a competência. Então a gente precisa criar outros métodos de avaliação. Então os gestores precisam entender o que é formação por competências, fazer o planejamento de implementação dessas ações e aí tem que também criar uma metodologia de avaliação. Na escola, por exemplo, que hoje eu estou, a gente utiliza o Project Based Learning, aprendizado baseado em projetos, onde a gente coloca uma série de desafios para aqueles alunos, eles vão em grupo desenvolvendo aquele projeto e os goals, né, os objetivos finais daquele projeto são as competências que a gente espera.
Então, se uma das competências envolve o aluno ter a capacidade de realizar soldas e um olhar crítico sobre o processo de soldagem de componentes eletrônicos, né, isso faz parte do projeto que ele vai desenvolver. E ao longo do caminho, ele vai sofrer, ele vai fazer uma solda que não está legal. E aí vem a figura do professor, do tutor, que acompanha aquele aluno para fazer a correção. De novo, o conhecimento o professor vai dar, ele vai explicar teoricamente como deveria ser feito. A habilidade ele vai exercitar junto com o professor, aluno, eles vão exercitar juntos as habilidades em relação àquela competência. E a atitude é algo que o professor sempre deve procurar despertar naquele aluno em relação ao trabalho que ele está fazendo. Então, você fazendo esse planejamento e engajando as pessoas e mostrando que é esse o caminho da educação, isso sim é possível de acontecer, a gente implementar esse tipo de metodologia. Na política educacional, ela tem uma série de linhas, né, de trabalho, construtivismo, enfim. A gente tem uma série de linhas de trabalho diferentes, né? A metodologia por competências, ela ganhou força, principalmente lá nos Estados Unidos, entre 1990 e ano 2000, né, houve até um ato do governo americano, do Ministério da Educação lá americano, colocando essa necessidade do ensino superior, ensino médio e ensino superior, principalmente, ele mudar a forma de transmissão de conhecimento. Por quê? Porque existia uma grande defasagem, e a gente vê isso ainda hoje. Alunos que estão se formando, terminam o curso, e aí quando eles são contratados nas empresas, as empresas falam, putz, a gente precisa reciclar esse aluno. Ele não sabe se portar, ele não sabe trabalhar aqui dentro, né? O Ministério da Educação, enfim, no Brasil, a educação no Brasil, há muitos anos implementou os tais TCCs, trabalhos de conclusão de curso, o estágio obrigatório, né, em bacharelado, em licenciaturas. Isso tudo procura, de alguma forma, colocar o aluno à prova em relação às habilidades, conteúdos, conhecimentos, habilidades e atitudes que ele tem, né? Mas ainda foi uma forma mais, assim, pontual de se fazer isso. O que a gente vê lá desde os anos 2000 e agora fortalecendo cada vez mais, com essa mudança cultural muito forte que teve, né? Eu até brinco assim, quer dizer, quando eu comecei a fazer faculdade, o celular era uma coisa meio nova, aí você usava o celular, o pessoal ficava assim, uau, mas você vai trazer isso? Tu não precisa disso, existe o orelhão. Hoje ele faz parte da nossa vida. Então é um processo transformador que a gente tem que passar. Nós, mas principalmente em função da sociedade, ela se transformou. E essa velocidade, essa forma, né, antigamente eu podia só ensinar conteúdos e o aluno até conseguia se virar de alguma forma. Tinham poucos profissionais no mercado, né, poucos engenheiros. 50 anos atrás a gente tinha pouquíssimos engenheiros no Brasil, 60 anos atrás. Então, mesmo que ele se formasse e ele não tivesse as habilidades ou as atitudes, ele era absorvido pelo mercado, porque tinha que estar lá. E era o que demandava, eu precisava de um cara que entendesse muito do cálculo que estava ali. Isso foi se transformando, a gente foi colocando mais profissionais no mercado. Hoje em dia, eu preciso dos soft skills, eu preciso daquelas habilidades que as habilidades interpessoais. E isso ganha cada vez mais força. Então, é uma metodologia, não diria nova, mas que cada dia mais ganha essa necessidade, essa força necessária. O que a gente diz é inevitável. Ela é sem volta, né? Não adianta a gente achar que é só um modismo, vamos agora formar por competência. Não, é algo básico, é algo que eu vejo que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, só se vai falar desse jeito, né? Nossa, antigamente se ensinava conteúdos apenas e ficava preso àquilo. Não, hoje em dia eu preciso me preocupar com o conteúdo, com a habilidade e com a atitude. Há diversos estudos acadêmicos na área educacional, comparando currículos tradicionais, currículos ainda focados muito na questão dos conteúdos, com currículos já moldados e especificados em relação à formação por competências. Isso tem uma mudança muito grande na qualidade, na capacidade que esses alunos
têm quando eles chegam ao mercado de trabalho. Então, há vários estudos que já mostram isso. Claro que são estudos, muitas vezes, localizados em determinadas faculdades, em determinados lugares, mas, com certeza, quando você faz essa mudança de paradigma, ao longo do processo educacional, você já consegue fazer essa medição da qualidade, né? E isso é um parâmetro muito importante. Então, quando eu vou formar por competências, de novo, não é só colocar um texto ali, uma linha, um parágrafo falando que, por exemplo, capacidade de interpretar textos, né? É uma competência. Não adianta só colocar isso e falar, professor, não. Como eu vou avaliar essa capacidade? Então, quando o aluno for fazer a prova, faz parte daquele exercício, por exemplo, uma prova mais tradicional, mas faz parte daquilo. Ou a capacidade da escrita em língua inglesa. Então, eu vou colocar uma atividade onde eu vou avaliar o inglês que foi, né, desenvolvido ali. Mesmo que o aluno chegue e fale, poxa, mas a parte técnica está certa. Bom, mas eu estou trabalhando aqui esta competência também. Então, para cada competência, você tem que criar um plano de avaliação para que seja efetivo. Toda vez que a gente procura criar um currículo baseado em formação aí, por competências, existe um processo de planejamento, onde não é só falar da boca para fora, eu preciso entender o que eu quero atingir, quais são os objetivos que eu quero atingir no final, e objetivos mensuráveis, né? Ele tem essa capacidade. Então, quando eu falo, por exemplo, no caso de andar de bicicleta, né? Eu quero que no final ele tenha a capacidade de andar com bicicletas sem usar rodinha. Então, esse é o meu objetivo, essa é a minha competência, né? E aí eu vou fazer todo um processo pedagógico, uma criação, um plano de ensino e um plano de avaliação daquilo que permita, no final, falar que ele sim atingiu aquela competência ou não atingiu. Então, existe esse planejamento. Então, não dá para fazer... Há escolas, a maioria das escolas acaba fazendo isso, coloca no seu projeto pedagógico que vai formar aquelas competências, mas não avalia. Então ela acaba não formando por competência. Algumas vezes sim, mas nada mensurável. Então a gente precisa criar essa sistemática de mensuração, de análise do resultado pedagógico que a gente espera. O Ministério da Educação, ele busca esse currículo tanto no ensino básico, através das LDBs, aí, quanto no ensino superior, da formação por competências. Isso não é algo novo que está aparecendo agora no ensino superior, etc. Isso já vem sendo trabalhado, né? E de que maneira que isso começa a ser feito, né? Então você vai, primeiro, elencar quais são que profissional que eu quero ser lá no final. A gente tem que começar a partir daí. Então eu quero ter, ou que cidadão eu quero formar no ensino fundamental ou no ensino médio. O que eu espero? Eu espero que exista esse indivíduo, né? Que ele tenha essas competências. Significa que ele tenha esse conhecimento, esse saber, o saber fazer, ele tenha essas habilidades e ele tenha essas atitudes, né? Atitude é algo mais difícil da gente acabar mensurando, porque se eu coloco, por exemplo, que uma das competências lá envolve a ética, eu posso trabalhar os conceitos da ética, eu posso trabalhar conceitos relacionados à habilidade em relação a isso. Agora, a atitude, se ele será uma pessoa ética ou não, a gente pode auxiliar no processo de formação. Garantir que ele será, né, competente nesse detalhe, por exemplo, a gente não pode. Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer esse... partir lá do cidadão que a gente quer ou do profissional que eu quero, que a gente chama, no caso de projetos pedagógicos, do perfil do egresso. Então, eu quero que perfil que tem esse egresso. E esse perfil do egresso, ele estará sintonizado à demanda local ou nacional, né? Então, bom, eu quero formar para essa determinada indústria aqui, ou para a cidade de São Paulo, para ter essa atitude crítica e atuação assim no mercado. Bom, a partir desse perfil, a gente vai elencar quais são as competências. De novo, não é só os conhecimentos que ele precisa ter. Ele precisa ter capacidade de programar em determinada linguagem, resolvendo problemas desse nível de complexidade. Essa é a competência que está ali. Então eu vou verificar que seria aquele perfil profissional
o que ele vai fazer no dia a dia do trabalho dele, né? Ou as capacidades que ele precisa ter. Então aí a gente elenca tudo isso. Depois que a gente elenca tudo isso, aí que eu vou olhar para a minha grade curricular. Há escolas que fazem um caminho inverso, começam na grade curricular e depois vê o que forma. Não, a gente começa com perfil, a gente vê as competências necessárias e aí eu vou ver quais são as disciplinas, quais são as atividades pedagógicas que aquele aluno precisa ter. Quando a gente vai reformar um projeto pedagógico de um curso superior, né, depende da escola que a gente está, na universidade que a gente está, às vezes lá começa uma discussão, não, mas é importante que tenha determinado assunto, né? Aí vem um professor de uma outra área e fala, não, isso aqui é importante que... Tudo é importante, claro que tudo é importante, mas para aquele perfil profissional, para aquelas competências, o que é necessário? E eu vou focar no que é necessário, para que sim a gente consiga atingir aquele objetivo. Quando a gente faz de trás para frente, aqui no caso, ou de frente para trás, né? Quando a gente parte de uma grade e chega num perfil, às vezes é uma grade desconexa. Eu ensinei uma série de conhecimentos ali, eu passei uma série de conhecimentos para aquele aluno e ele não atingiu aquele perfil que eu esperava. Então, partindo do perfil, definindo as competências, e aí sim eu vou definir grade curricular, aí eu vou definir as atividades. Essa atividade precisa ser laboratorial, precisa ser teórica, precisa ser uma mistura dos dois, precisa ter um horário livre para ele fazer alguma atividade? Sim, talvez sim. Então, a gente tem que fazer essa visão lá do final para trás. E aí sim a gente vai, cada professor, fazendo o seu planejamento a partir daquele grande projeto elaborado. Sim, quando a gente vai definir o perfil do egresso, né, quem a gente quer formar, a gente primeiro precisa entender o que o mercado demanda hoje. Ou, mais ainda, depende do curso que você vai propor, o que o mercado demandará daqui a 5 ou 10 anos. Por quê? Porque se um curso de engenharia vai demorar 5 anos para esse aluno se formar. E se eu criar algo de 5 anos atrás, esse aluno vai chegar totalmente defasado. Então, existe um trabalho muito grande de estar conectado à indústria, estar conectado aos serviços, ao comércio, para entender as demandas da sociedade atual. E a gente procurar trabalhar esses temas. Claro, isso a gente faz primeiro essa análise externa. O que a sociedade precisa, que tipo de profissional. Também aos órgãos reguladores, ao MEC e tal, que também é um outro jeito da gente olhar para dentro desse processo. Bom, o engenheiro ele tem que ter uma base sólida e forte dessa maneira. Então também isso é importante da gente levar em consideração na formação do nosso perfil. E ainda com a característica da nossa escola. Então cada instituição de ensino tem uma filosofia, tem uma forma de trabalho. E ela precisa pautar também na formação daquele aluno essas características únicas, especiais. É isso que diferencia um aluno formado na escola A da escola B. Quando a gente cria, então, esse grande perfil, e aí ouvindo, né? Mas principalmente essa comunidade mais externa, também ouvindo a comunidade interna, os próprios alunos, os egressos, os alunos que acabaram de se formar, olha, eu me formei e eu estou trabalhando com uma tecnologia que eu não aprendi na faculdade. Putz, isso é importante de eu colocar lá, né? E aí, então, a gente fazer sempre essa análise. E outra coisa importante, a criação de um projeto, né, por formação por competências, ele não é estanque. Ele não é uma obra, né, um mármore que eu faço e depois a gente aprecia. É algo orgânico e dinâmico. Isso já tem que colocar na cabeça que ano após ano a gente precisa renovar. Né? Ah, mas dá trabalho. Exatamente. Esse é o processo para que a gente atinja os melhores resultados. Bom, a todos que estão nos assistindo aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma contribuição, quiser criar aí uma discussão muito sadia em torno desse tema, pode enviar um e-mail aí para educação@espro.org.br. Valeu!